OAB, 21ª subseção, Bauru, e fico muito contente e honrado de estar aqui, podendo conversar com os alunos, nossos futuros colegas, nessa noite, e trazer uma palavra nessa palestra de integração, né? Atualmente, eu sou o vice-presidente, ou como comumente se fala, presidente adjunto, da comissão OAB Vai à Faculdade, da OAB Bauru. E gostaria inicialmente de falar a todos da importância do conhecimento da existência não somente dessa comissão, mas também de outras, e o liame, o link que essa comissão tem com as faculdades. Então, como nós estamos aqui num evento de faculdade, né, de graduação, importantíssimo discorrer sobre. Nós temos, então, uma comissão chamada Comissão OAB Vai à Faculdade. Qual é o objetivo, ou um dos objetivos principais desta comissão? Um dos objetivos principais desta comissão tem em sua síntese a palavra diálogo, né? Então, uma função inicial, dialogar, trazer uma conversa nos dois polos, trazer um link entre a OAB e os alunos das faculdades, especialmente os alunos que encontram-se nos últimos anos, né, da Faculdade de Direito. Por quê? Porque muitos de vocês, eu acredito que quase todos, irão prestar o exame da ordem e irão partir para a advocacia. Então, de classe, que nós temos que ter esse conhecimento, essa dimensão e essa proximidade. Saber como a OAB atua, saber aonde a OAB está presente, e assim por diante. Então, inicialmente, trazer um diálogo entre os estudantes do direito e a OAB. E para quem trouxer em sua mente a decisão de ir para a advocacia, que saiba que é uma profissão muito bonita, que é uma profissão que tem essencialmente em seu bojo a palavra cidadania. E essa cidadania, em sua forma plena, só é permitida, entre outras coisas, pela existência da advocacia e pela existência da atuação na advocacia. E aí, muitos de vocês podem pensar assim: então, realmente é interessante nós termos esse elo. Gostaria de saber mais, de conhecer mais, de poder ter essa proximidade. Nós estamos aqui no evento da Advocacia Moderna, Publicidade, Marketing e Ética. Ou seja, essa advocacia passa necessariamente por essa visão, né, que poderá trazer muito mais tranquilidade para o futuro de vocês, aprendendo agora alguns conceitos, algumas ideias relativas à ordem. Quais são os caminhos para isso? Como uma pessoa que está na faculdade de Direito, está na graduação jurídica, como ela faz para obter a ciência nessa seara, neste âmbito? De várias formas. Eu indico que um dos caminhos mais interessantes
sem dúvida nenhuma, seja participar dos eventos da ordem, participar, seja simpósio, eventos vários, de temas específicos, congressos. Nós temos, inclusive, um congresso anual na OAB Bauru, já há alguns anos. E, participando desses eventos, você tem uma proximidade maior com a entidade de classe. Você tem uma proximidade maior do que aquilo que você vai, inclusive, visualizar posteriormente, quando nós teremos aí, para quem, obviamente, lograr êxito, no exame de ordem, e for buscar a sua carteirinha lá, já ter um ambiente familiarizado. Olha, já vim aqui algumas vezes, já tenho um conhecimento aqui de como isso aqui está, e assim por diante. Importante saber, a Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive, não tem uma atuação somente em sua classe especificamente, mas também junto à comunidade. Então, situações de ordem filantrópica, que nos traz muito orgulho, também faz parte da Ordem dos Advogados do Brasil. É importante termos essa consciência, e é um orgulho para a Ordem que os estudantes estejam cada vez mais perto. Outra coisa que poderíamos pontuar também é exaltar a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil, especificamente a de Bauru, através de sua diretoria e de sua presidenta, a doutora Márcia Negrisoli, que tem uma atuação impecável, de sucesso, e que está sempre trazendo junto à sua diretoria e as comissões e tantas outras pessoas que colaboram, uma visão extremamente positiva da ordem perante a sociedade também. Então, eu gostaria de dizer para vocês da importância da participação dos alunos da graduação na Ordem dos Advogados do Brasil, especificamente no nosso caso, em Bauru. Também gostaria de trazer uma situação mais específica em relação à Comissão OAB Vai à Faculdade, atualmente presidida pela doutora Bruna de Paula Polanzan, que brilhantemente traz consigo essa situação de uma forma mais estreita. Então, nós temos um Instagram da Comissão OAB Vai à Faculdade, de Bauru, onde também nós podemos trazer informações para quem se interessa por elas, e ser essa ponte, esse caminho que poderá ser utilizado entre os estudantes de Direito e a OAB de Bauru. Então, pessoal, participem no que for possível dos congressos, tenham esse laço mais estreito com a OAB Bauru e tragam a ideia de que nós estamos aí para essa parceria com vocês, tá? Nós, especialmente da Comissão OAB Vai à Faculdade, no qual eu sou vice-presidente ou presidente adjunto, atuo diretamente com a presidenta, a doutora Bruna, para que nós tenhamos aí vínculo possível com todos. Então, a minha fala foi extremamente rápida, quis trazer mais um bate-papo aí nessa noite com vocês. Daqui a pouco vocês terão palavras brilhantes aí da doutora Viviane Colassino e do doutor Fábio Augusto Simonetti, mas antes, tomando a liberdade, junto ao professor Tales
e ao professor César, eu gostaria de deixar a vocês, né, os meus contatos que estarão à disposição de todos. Né? Meu nome é Sérgio Saliba Murad, eu sou presidente da Comissão de Direito Civil da OAB de Bauru e eu também tenho um Instagram com o meu nome e o Facebook também. Então, gostaria de deixar a todos à disposição para que possam me contatar, possam me adicionar e poder ajudá-los nessa empreitada. Agradeço a atenção de todos e especialmente o convite feito. Me coloco à disposição não somente lá, mas também aqui hoje para eventuais perguntas posteriormente. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, doutor Sérgio. Doutor Sérgio, você tem acesso ao chat aí? Consegue acessar o nosso chat da reunião? Não consigo. Ah, então tá bom. Porque eu lhe sugeri que você até colocasse no chat, se quiser, o contato, mas eu posso colocar aqui para você, tá bom? Você quer me passar, me falar o seu e-mail que eu coloco aqui para disponibilizar? Meu e-mail é Sérgio. É meio diferente o meu e-mail, né? Sérgio, underline, S de Sérgio, underline, M, underline, @hotmail.com. Então fica 3 underlines, né? Sérgio, Isso. underline S, underline M, underline, @hotmail.com. E nas redes sociais, professor Sérgio Saliba Murad ou doutor Sérgio Saliba Murad, dependendo no Facebook ou no Instagram, dependendo da rede social. Se o aluno quiser conversar sobre comissões... Eu sempre falo para meus alunos, né, meus alunos da faculdade, né, que sempre em relação à rede social é muito interessante que nós temos um canal direto. Né, então, tanto no Instagram quanto no Facebook, estou à disposição e tenho o maior prazer de poder ter esse bom contato aí com os alunos da faculdade FIB. Muito obrigado, Thales, por tudo. Eu que agradeço, professor César. Muito obrigado. Quem sabe mais para frente, para falar de um tema de direito civil também conosco, já que eu sei que conhece muito essa área. Opa! E muito obrigado pelas palavras. Essa abertura tua para que os alunos entendam a importância e a possibilidade de fazer parte, conhecer melhor e se aproximar da ordem é muito importante. Então, muito obrigado pelas palavras, viu, professor César? Muito professor obrigado. Sérgio, sempre será bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra à doutora Viviane Colatino. Professor, é Colatino ou é Colacino? Colatino é italiano, né? No Brasil virou Colacino mesmo, mas tá valendo dos dois jeitos. Agradeço. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui essa noite com vocês para dividir um pouquinho da minha experiência, do meu aprendizado na área do empreendedorismo jurídico, na área da publicidade e do marketing. Eu vou compartilhar com vocês aqui um slide, eu acho que até para ilustrar e ficar um pouco mais fácil para a compreensão dos alunos, e aí nós vamos conversando a respeito. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da publicidade e do marketing na advocacia. Eu queria perguntar para vocês como vocês enxergam a advocacia hoje. Nós estamos aqui hoje num evento que está falando da advocacia moderna, né? Há uns anos atrás, quando eu me formei, né, há mais de 20 anos, a advocacia era de um jeito e hoje a advocacia mudou completamente. Antigamente, não existia essa visão de que a advocacia é um negócio, é um empreendimento. Antigamente não tinha isso. As pessoas simplesmente se formavam, passavam no exame da ordem, montavam seu escritório lá de qualquer jeito, sem ter noção se ia dar certo, se não ia, fazia de tudo um pouco, são os chamados clínicos gerais, fazia o que entrava, né? Naquela época ainda a maioria das pessoas falava assim, não, monta um escritório na porta
onde na porta você tem um ponto de ônibus, porque vai passar bastante gente, movimento, né? Vai entrar bastante gente. Enfim, hoje isso não existe. Por quê? Hoje mudou, o mundo mudou. Né? Nós estamos já num mundo altamente tecnológico, vocês viram, né, por esse ano, principalmente com a questão da pandemia, a gente acabou tendo que se aperfeiçoar cada vez mais com a tecnologia, cada vez mais os contatos entre pessoas passaram a ser feitos pela internet, porque a gente não consegue mais estar em todos os lugares ao mesmo tempo e não é possível por conta dessa situação que estamos vivenciando hoje. Acredito muito que essa situação do home office, das reuniões online, das palestras online, como estamos fazendo hoje, elas vieram para ficar. Então, a advocacia mudou, o mundo mudou. E a gente precisa começar a enxergar a advocacia como um negócio. É o primeiro passo. Antes eu tivesse escutado isso que eu estou falando para vocês quando eu estava na faculdade. Na minha época, eu me formei em 1997, faz muito tempo. Dessa época, ninguém falava sobre empreendedorismo. Eu não escutava falar sobre isso. O que eu escutava as pessoas dizendo era o quê? Monte seu escritório, distribua cartão e espere que o cliente vai vir. Hoje, esse marketing, que a gente chama de marketing da esperança, de você ficar sentado atrás de uma mesa, na esperança de que o seu cliente vai entrar, não existe. Ele não dá certo. Por quê? Porque as pessoas não saem mais andando na rua e olham uma plaquinha e falam, nossa, achei interessante essa plaquinha, eu vou entrar e vou fazer uma consulta. É muito difícil. Hoje mesmo eu tenho meu escritório, a gente chama escritório de porta fechada. O que é o escritório de porta fechada? É aquele que você só atende por indicação com hora marcada. Ninguém passa na rua e bate lá para pedir uma consulta. Eu só atendo pessoas que foram indicadas. Então, hoje mudou muito. Então, eu queria falar um pouco para vocês como a gente vai sobreviver agora nessa atual advocacia, vocês que vão estar saindo da faculdade agora, principalmente o pessoal do 5º ano, que quer montar seu escritório, como que vai sobreviver nesse mercado, aí, nesse mais de 1 milhão de advogados que nós temos hoje. O Dr. Fábio estava comentando um pouquinho antes que em Bauru já temos 4.500 advogados, então, é muita gente. Como que a gente vai se destacar? Como que a gente vai sair? Eu não tenho nenhum parente que é advogado, eu não tenho nem... Porque todo mundo fala isso, né? Que quem tem parente que é advogado é mais fácil, porque herda a carteira do pai, do tio, do avô. E aí, eu não tenho ninguém na minha família que é do ramo jurídico, como que eu vou me estabelecer no mercado? Se eu não posso fazer propaganda, porque o Código de Ética proíbe. Tem jeito, então, de eu me sobressair nesse mar de advogados e conseguir me destacar, conseguir atingir o sucesso, conseguir ter uma renda boa? Sim, é possível. Hoje, eu vejo muitos advogados reclamando, né, principalmente do Código de Ética, dizendo que o Código proíbe muita coisa, que o Código não deixa nada, que queriam fazer uma propaganda descarada, usar um buzzdoor, fazer um outdoor, propaganda na TV. A nossa legislação não permite esse tipo de coisa. E eu falo para vocês, se tivesse esse tipo de liberdade de propaganda, nós teríamos uma certa banalização da advocacia. Exatamente o que o código permite dá para todos nós trabalharmos, conseguirmos conquistar clientes e fazermos uma atividade crescer, fazermos nosso escritório, a nossa pequena empresa crescer. Então, é possível? É possível, mas não é fácil, já vou adiantar para vocês. É difícil por quê? Porque nós temos que estudar, nós temos que nos dedicar. Não basta simplesmente hoje o advogado saber fazer petição, saber atender o cliente, saber fazer uma audiência. Isso hoje é muito pouco. O advogado hoje precisa entender de gestão. Então, quem está lá no 2º, no 3º ano, ainda que está começando, o pessoal do 5º já está mais para fazer exame da ordem, então está mais preocupado com isso agora, talvez deva pensar nisso um pouco depois da aprovação do exame da ordem. Mas quem está lá no 2º, 3º ano, comece a estudar nas suas horas vagas gestão, empreendedorismo, como conquistar um cliente, como fidelizar esse cliente.
Isso é muito importante, porque isso vai refletir na sua advocacia lá na frente. Porque não dá mais para abrir uma porta e ficar esperando o cliente entrar. A gente tem que ir atrás desse cliente. Só que eu não posso sair por aí no sinaleiro distribuindo panfleto, jogando cartãozinho na caixinha do correio das pessoas. Além de eu não poder, isso não funciona. Então, a gente tem que ter uma estratégia. E por isso tem que estudar bastante. Então, eu queria explicar para vocês qual que é a diferença entre a captação e a conquista do cliente. A captação é o que o nosso código veda. A gente não pode fazer captação. A captação é aquela abordagem de venda direta. Olha, hoje o computador está na promoção de 3.000 por 2.500. Leve hoje. Isso é uma venda direta. Isso é uma captação. O advogado não pode chegar e falar assim, olha, hoje eu faço o seu divórcio, leve grátis uma pensão alimentícia. Isso não existe. Hoje não pode, não dá para fazer isso, né? Então, essa abordagem de venda direta é proibida, essa mercantilização é proibida. Aí também entra na captação a persuasão de que o cliente precisa do seu serviço. Na advocacia, a gente não pode induzir o cliente a entrar com o processo. Nós podemos, através da conquista, passar uma informação, dar um conteúdo informativo a respeito de um direito que às vezes a pessoa não sabe que ela existe ou que tem, sobre uma legislação nova que mudou, sobre alguma coisa que foi alterado, alguma medida provisória. Então, nós podemos estar informando, esclarecendo sobre o direito das pessoas de um modo geral. Mas eu não posso estar falando, olha, todo mundo que comprou o carro amarelo da marca X tem que vir aqui no meu escritório porque nós vamos entrar com uma ação e vai dar certo. Isso não existe, não pode, né? Então, o cliente tem que perceber que ele precisa de você e não você precisa do cliente, né? Então, por isso que a gente trabalha muito o conteúdo informativo, porque o cliente um dia vai falar, nossa, eu vi em algum lugar um advogado falando sobre tal assunto, eu vou procurar. Aí, se ele encontrar aquele assunto, ele vai falar, nossa, esse advogado, ele realmente entende do assunto, então eu vou procurá-lo, talvez eu vá contratá-lo. Então, é assim que funciona essa parte, hoje em dia, da conquista do cliente, não mais da captação. Isso, a captação é vedada. Então, o nosso Código de Ética diz lá no artigo 39, né? A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela e mercantilização da profissão. Então, o próprio artigo 39 já nos fala que pode fazer publicidade, mas com caráter informativo. Então, você tem que dar uma informação para o seu prospect, para a pessoa que está interessada no seu negócio, né? E sempre de uma forma discreta. Outro dia eu vi uma polêmica, não sei se vocês viram, falando a respeito de um advogado, eu acho que ele era de Minas, e ele era criminalista e ele fez uma propaganda assim, se você mata, não, doutor, matei alguém, o que eu faço? Uma coisa assim, era mais ou menos isso. Então, assim, era um tipo de publicidade apelativa, né? Então, esse tipo de publicidade apelativa, sem discrição, ela acaba ferindo o código de ética. Então, nós temos que usar dessa publicidade, usar do que nós temos em mãos, mas sempre de uma forma discreta, de uma forma sóbria, porque a nossa profissão, ela é sóbria, né? Isso vale também para o comportamento de vocês nas redes sociais, porque hoje em dia todo mundo tem rede social e todo mundo acompanha o advogado e o escritório dele. Mais até o advogado do que o escritório. Porque as pessoas se relacionam com pessoas. E aí, a gente também, o nosso comportamento nas redes sociais interfere nessa questão também da sobriedade. Não que eu não possa tirar uma foto com um grupo de amigos, uma festa, tomando uma bebida alcoólica. Eu posso.
Mas eu não posso estar sempre postando foto com um copo de cerveja na mão. Por quê? Porque passa a impressão que esse advogado só bebe. E vocês acham que o cliente vai querer contratar um advogado que só bebe? Não é o perfil, né? Não é o perfil da profissão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai postar aí nas redes sociais. Então, através do artigo 39, tem mais outros artigos lá nesse capítulo que depois vocês podem estar lendo, o doutor Fábio vai falar um pouquinho mais a respeito do Código de Ética. A gente pode estar fazendo o marketing, usando o marketing a nosso favor. E como que a gente pode usar o marketing para trazer clientes, para a gente construir uma autoridade? Porque ninguém me conhece, eu não tenho ninguém no ramo jurídico, como eu falei para vocês, na minha família, ninguém nunca me viu, ninguém sabe que eu sou advogada. Como que eu faço? Primeira coisa que vocês precisam pensar quando forem montar o escritório de vocês é que problema eu quero resolver e para quem eu quero resolver esse problema. A partir disso, você vai definir o seu avatar, que é o quê? O seu público-alvo. Então, a partir do momento que você sabe que problema você quer resolver, fica tudo mais fácil. Então, eu quero resolver o quê? Problemas de família. Eu quero conciliar famílias, eu quero ajudar filhos que não têm relacionamento com os pais, enfim. Para quem eu quero fazer isso? Somente para mulheres. Somente para homens. Quero fazer para casais. Então, a partir do momento que você define o problema que você quer resolver e para quem você quer resolver, tudo fica mais fácil, porque você consegue direcionar o seu marketing. Então, você começa a estudar somente aqueles assuntos e começa a construir uma autoridade naquele tema, porque você vai começar a escrever sobre aqueles temas. E aí as pessoas, quando precisarem, olha, eu preciso de um advogado para resolver uma questão de pensão. Ah, mas eu lembrei, a fulana lá, a doutora fulana, ela fez uma postagem sobre isso, ela é especialista nesse assunto, então eu vou procurá-la. É através desta forma que vocês vão conseguir trazer o cliente até você. E olha, eu posso falar para vocês, dá resultado. Quando eu comecei a estudar o empreendedorismo, há mais ou menos uns 6 anos atrás, eu também tinha minhas dúvidas, tinha muito medo, como acho que todos aqui que vão estar se formando agora, principalmente o pessoal do 5º ano. Então, a gente tem aquele medo, a gente tem aquele receio. Nossa, será que eu vou conseguir sobreviver? Eu lembro que quando eu montei meu escritório sozinha, que não faz muito tempo, porque eu trabalhei muitos anos como advogada empregada de um outro escritório, enfim, eu saí, eu lembro muito bem que eu falava assim, gente, eu preciso tirar pelo menos R$2.000 por mês, porque se eu não ganhar R$2.000 por mês, eu não vou sobreviver. E vários colegas falavam para mim, você vai conseguir tirar isso e muito mais. Então, é possível? É possível. Mas você tem que fazer a coisa certa. Tem que estudar, tem que se dedicar. E uma dos pontos chaves é esse. Guardem essas 2 perguntinhas. Sempre que vocês quiserem empreender, precisam responder essas 2 perguntas. É muito importante. E aí, a partir do momento que a gente define esse público-alvo, a gente sabe que problema a gente quer resolver e para quem a gente quer resolver, como que a gente constrói a nossa audiência? Então, vocês têm que estar presente aonde? O que as pessoas procuram? Primeira coisa, quando a pessoa quer contratar um produto, comprar um produto ou contratar um serviço, o que elas fazem? Elas vão aonde? Na internet. É o santo Google, né? Tem a resposta para tudo. Então, a gente digita lá, melhor advogado de direito de trânsito em Bauru. Melhor dermatologista da cidade. Tudo que a gente precisar, a gente vai procurar lá. Então, é importante o quê? Que o advogado hoje tem uma presença marcante nas redes sociais, na internet. Mas é lógico que com as cautelas que eu já mencionei aqui, que depois o Dr. Fábio ainda vai repassar com vocês, né? Nada
de muito escandaloso, nada de muito chamativo, apelativo, mas sempre com informações, dicas que possam ajudar as pessoas a entenderem e saberem um pouco mais sobre os seus direitos. Então, eu indico para vocês, escolha aí 2 ou 3 redes sociais da sua preferência e já comecem a trabalhar nela desde já. Porque vocês estão ainda na faculdade, mas vocês têm conhecimento já jurídico, porque vocês estão aprendendo. Então, comece a soltar pequenas pílulas, pequenas dicas nas redes sociais de vocês. Escolha lá, se não dá para escolher 2 ou 3, escolha uma, mas faça postagens periódicas, ajudando as pessoas a entenderem dos direitos delas. Então, tenha um perfil separado do seu pessoal e do escritório. Como eu já disse, o pessoal sempre é mais seguido do que o do escritório, tá? Isso é normal, porque as pessoas adoram ver a vida da gente. Então, todo mundo quer saber o que o advogado faz no fim de semana, se o advogado lê um livro, que livro é esse, se ele gosta de filme, se ele vai no cinema, enfim. Então, é importante ter também esse relacionamento pessoal, mas tomem cuidado com o que posta nesses perfis pessoais, tá? Porque eu vejo muitos, às vezes eu vejo advogada que briga com o marido e sai postando, xingando o marido na rede social. Dali a pouco posta uma foto abraçada com ele. Então, assim, isso pega mal, gente. A gente precisa, né, tomar cuidado com o que sai postando aí. Né? Por quê? Não passa credibilidade. Então, a gente precisa passar credibilidade para o cliente. Ele pode confiar em quem ele está vendo ali, em quem está conversando com ele. Né? Faça um site, porque hoje está muito na moda, tá, os escritórios home office ou anywhere office, que é o escritório em qualquer lugar. Você pode, da sua casa, da praia, de uma viagem, em qualquer lugar você pode estar atendendo seus clientes através hoje da internet. Isso é bom? Isso é ótimo, porque facilita muito a nossa vida e abre o nosso leque. Então, eu não preciso advogar somente em Bauru, ou sei lá, em Lins ou em Marília. Não, eu posso advogar no estado de São Paulo inteiro, eu posso advogar para o Brasil inteiro. Dependendo do meu nicho de atuação, eu vou conseguir chegar longe. Por quê? Porque tem áreas do direito que não existem especialistas. Então, tem poucas pessoas especialistas no Brasil em determinadas áreas. Então, por exemplo, direito funerário, vocês já ouviram falar? Sabe quantos especialistas tem em Bauru? Quantos tem no estado de São Paulo a respeito desse assunto? Então, são coisas que a gente, às vezes, não sabe, não conhece, né? Mas aí, sei lá, às vezes eu sou especialista no direito do entretenimento aqui em Bauru e uma pessoa lá de Manaus está precisando de um profissional nesse tipo e não tem naquela região. E através das minhas redes sociais, as minhas postagens, ele pode me localizar. Então, é importante o site. O site é mais importante até do que o escritório físico, tá? Quem não vai poder montar o escritório físico agora, vai ficar caro, comece advogando na sua casa, não tem problema nenhum. Marque com o cliente de ir até o cliente. Marque com ele num café, né? Tem outras opções. Temos a sala da OAB que tem lá, se precisar. Mas faça esse primeiro contato com ele através do site e mostre para ele um site bonito, bem feito. Desenvolva a sua identidade visual. É importante vocês terem um logotipo, vocês terem uma marca, porque toda vez que o cliente olhar aquela marca, ele vai lembrar de você. Isso é muito importante. Quem gostar de falar, de gravar vídeo, crie um canal no YouTube. Isso é muito legal. E você faça vídeos sempre, vídeos informativos, explicando a respeito de alguma coisa, porque isso daí viraliza. E tem já muitos estudos que as pessoas gostam muito mais de assistir vídeos do que ler textos. Mas tem pessoas que não gostam de vídeo, então gostam mais de escrever. Aí a gente sugere os blogs, né, que também são muito atrativos, muito atraentes. Inclusive, o site blog tem muito mais acesso do que um site estático, tá? Fica essa dica também. Participe de grupos de discussão.
Então, tem bastante fórum no LinkedIn, nos grupos de Facebook. Participe desses grupos de discussão. É importante você marcar a presença ali, você participar, ajudar as pessoas que estão ali de uma forma informativa, não esperando que a pessoa te contrate. Informe. Se ela vier te contratar, lucro para você. Se ela não vier te contratar, não tem problema. Um dia talvez ela venha precisar de você. Faça parcerias e networking. Como vocês vão estar saindo agora da faculdade, né, o pessoal do último ano, é importante vocês estarem fazendo parcerias e aumentar a rede de contatos de vocês com outras pessoas, com outros colegas. Por quê? Se eu não faço trabalhista, tem o colega que faz. Se eu não faço tributário, tem o colega que faz. E aí a gente faz essa parceria e todo mundo ganha. Isso é muito legal. E isso acaba aumentando a sua carteira de clientes. Como eu já tinha dito, né, distribua conteúdo informativo para o seu nicho de atuação. Use sempre uma linguagem fácil, nada de juridiquês, nada. Eu vejo muita gente escrevendo artigos nas postagens, colocando o artigo tal do CPC diz isso, o artigo tal da emenda não sei das quantas. Enfim, as pessoas não querem saber ipsis literis o que está escrito no artigo. As pessoas querem que você interprete o que está no artigo. Porque se fosse para ela ler a lei, ela não precisaria estar lendo sua postagem. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Comecem aí, como eu falei, com postagens temáticas pequenas, né, com algumas pequenas dicas. São pílulas diárias aí, semanais, para as pessoas começarem a te conhecer. Os vídeos, que são muito importantes, dá muito retorno. Faça palestras e lives informativas. Escreva artigos jurídicos, um canal muito legal para escrever artigo jurídico, que atrai também um grande público de clientes, é o Jus Brasil. O Jus Brasil, ele permite que você escreva artigos de forma gratuita, e vocês, como estudantes já do segundo, terceiro ano, podem estar escrevendo. Pessoal aí que já tem uma ideia do que vai fazer do TCC, já pode estar escrevendo algum artigo lá, é muito interessante, e isso acaba consolidando a sua autoridade. E como o doutor Sérgio já falou lá no início, participe da OAB. Gente, participar da OAB tem várias vantagens. Tem muita gente, a gente escuta as pessoas falando mal, a OAB não faz nada, a OAB é isso, a OAB é aquilo, a OAB só cobra. Enfim, tem crítica para todo lado, elogio nunca tem. Mas por quê? Porque as pessoas não participam, não conhecem a casa do advogado, não sabem o que elas podem usufruir ali dentro. Ali dentro da OAB, além de você ter um conteúdo muito grande, jurídico mesmo, que vocês podem estar usando isso a seu favor para divulgar o seu trabalho, vocês podem estar fazendo muita parceria, participar das comissões. Então, assim, eu não sei se no curso de vocês tem a matéria do empreendedorismo jurídico, porque quase nenhuma faculdade no Brasil tem, porque é um assunto muito novo. Mas nós temos na OAB essa comissão de empreendedorismo jurídico. Ela foi criada nessa gestão da presidenta Márcia. Eu sou a primeira presidente dessa comissão. E nós estamos tentando trazer para o advogado meios e possibilidades dele estar crescendo, dele estar ampliando o seu negócio, dele começar a ter uma visão empreendedora, para crescer. Então, isso é muito importante. Se vocês puderem, participem. Eu hoje estou aqui palestrando para vocês porque um dia eu resolvi ir na Comissão da Mulher Advogada. Um dia do nada, eu não conhecia ninguém, eu só recebi o convite por e-mail e eu falei, eu vou lá ver o que está acontecendo. E entrei e nunca mais saí. E isso dá uma certa visibilidade, dá credibilidade para as pessoas que participam da OAB, porque ela é uma instituição muito respeitada. E aí a gente vai falar um pouco sobre as estratégias para ter sucesso na advocacia. Planeje a sua carreira. Pense como vocês querem estar daqui 2, daqui 3 anos. Comece aos poucos, não tenha pressa. Faça devagar, se organize, né? Preze pela sua apresentação, é o que eu falei para vocês, está sempre aparentando ser uma pessoa, um advogado, uma pessoa responsável, uma pessoa que passe credibilidade. Seja um advogado que resolva problemas, é o resolvedor de problemas.
Porque é isso que as pessoas esperam de um advogado. A gente tem, às vezes, as pessoas costumam falar, nossa, você só trabalha com problema. Sim, só com problema, mas graças a Deus, problema dos outros, não é problema meu. Mas eu resolvo os problemas dos outros. Então, seja esse advogado que resolve, né? Não que enrola os problemas dos outros, porque as pessoas querem solução. Eu escuto muitos clientes vêm atrás da gente dizendo, o advogado, eu quero trocar de advogado porque ele faz meses que está enrolando, não resolve o meu problema, e eu quero que você resolva. Então, seja conhecido no mercado por isso, uma pessoa que pega, faz e resolve, né? Pode ser que às vezes não dê certo, como a gente sabe que a nossa profissão é de meio, não é de fim. Então, a gente não pode estar garantindo o resultado positivo, mas mesmo que seja negativo, resolva. Estude continuamente, é o que eu estou falando para vocês. Quem está lá no segundo ano, começa a estudar empreendedorismo. Já pode entrar lá nos sites de livrarias, comece a pesquisar. Tem muita coisa boa, tem muita coisa que vocês vão aprender a respeito do marketing jurídico, que vai facilitar muito a caminhada de vocês. Se eu tivesse aprendido isso, que eu sei hoje, há 23 anos atrás, com certeza a minha advocacia seria 3 vezes melhor do que é hoje. Tenha sempre, então, essa visão empreendedora. Veja sempre o seu escritório como um negócio. A gente tem que ter lá, eu sou sozinho, não tem problema, é o seu negócio. É o eu-keep, né? O sozinho. Então, não tem problema que você é o eu-keep. Mas você tem que ver aquilo como um negócio, você tem que separar as suas finanças de casa, do escritório, você tem que separar uma porcentagem dos seus rendimentos para o marketing, para a publicidade, para investir nisso, para você ter um retorno maior. Então, é muito importante essa administração financeira. Esse ano passado, nós tivemos o curso, inclusive, do Sebrae, em parceria com a OAB, que ensinou muito a respeito disso, da questão da gestão financeira, que os escritórios de advocacia fazem muita bagunça, mistura tudo, né? É aquilo que eu recebo hoje, eu pago amanhã e eu não tenho uma reserva de emergência, eu não tenho um capital de giro, eu não tenho nada. Se de repente, como aconteceu esse ano, que teve a pandemia, nós ficamos aí 4 meses praticamente com os fóruns fechados, então muitos advogados não conseguiram se manter. E aí precisaram de auxílio, de empréstimo, enfim. Por quê? Porque tinham uma gestão ruim, não souberam se organizar, ter uma gestão financeira adequada. Defina a sua área de atuação, como eu já disse, no máximo, gente, 3 áreas. Não queira fazer aquele cartãozinho de visita com 10 áreas de atuação. Não existe mais o advogado clínico geral de sucesso. Esse daí está fadado ao insucesso, tá? Vocês têm que focar numa área-alvo e, no máximo, mais 2 de atuação. Não diversifique muito. Faça a divulgação correta do seu serviço, sempre observando o código de ética. Não se limite a estudar apenas direito. O cliente hoje não quer saber apenas da lei. Ele quer que você entenda como advogado como funciona o negócio dele. Então, principalmente quem vai trabalhar para empresas, tem interesse em trabalhar aí com direito empresarial, então pense nisso. O cliente quer que você entenda, por exemplo, de granja, se ele tem uma granja. Então, você não tem que entender somente da legislação. Não, você tem que saber como funciona a granja. Entendeu? Então, isso atrai o cliente. Por quê? Porque poucos profissionais entendem do negócio do cliente. Determine metas, então coloque lá, estabeleça metas. Olha, no primeiro ano de advocacia eu quero faturar X, no segundo ano eu quero crescer 10% sobre esse X, e por aí vai. Estabeleça metas. No primeiro ano de advocacia eu quero ter 10 clientes, no segundo ano eu quero passar para 30, e por aí vai. É assim que vocês vão montando o planejamento estratégico do negócio de vocês. Então, planeje investimentos, inovações. O que eu vou trazer de novo para o meu escritório? É um software? O que faz esse software?
Hoje a gente tem a jurimetria, vocês já devem ter ouvido falar. Então, a jurimetria, você consegue, com programas, softwares, você consegue descobrir o que determinado juízo está decidindo sobre aquele determinado caso. Então, isso é um diferencial. Não é todo escritório que faz. Será que todos os 4.500 advogados que tem em Bauru têm esses programas? Não. E aqueles que têm vão se destacar e vão sair na frente. Então, esteja de olho sempre nas oportunidades, veja o que está acontecendo. Essa semana passada, essa semana foi, né, que a gente teve a questão do racismo, semana passada foi isso, dia 20. A questão do racismo, teve aquele incidente no Carrefour, então acho que todo mundo viu, acompanhou, e ali aparece uma oportunidade para quem gosta do compliance. Então, quem trabalha, quem gosta da área do compliance, poderia estar, neste momento, fazendo conteúdos informativos a respeito de como treinar sua equipe para evitar o racismo, a homofobia. Isso é importante, são questões que são importantes, que muitas empresas não sabem que tem, que podem passar por problemas iguais ou semelhantes, né? Então, essa é uma oportunidade. Às vezes, um caso que aparece na novela, essas histórias, as pessoas gostam desse envolvimento. Então, puxe isso para uma linha do direito para passar uma informação. Tenha sempre uma referência de sucesso. Eu acho muito legal que a gente se inspire em alguém. Então, a gente tem que sempre pensar, olha, eu quero ser igual fulano. Pode ser até que eu não chegue a ser igual ao fulano, pode ser que eu seja melhor que ele até, ou até às vezes pior, não sei, não importa, mas eu preciso ter aquela referência para saber onde eu quero chegar. Mantenha-se atualizado e bem informado. O advogado que não está atualizado, que não está bem informado, também está fadado ao insucesso, porque você tem que sempre sair na frente, você tem que estar antenado. Tem um mentor. Eu vou falar um pouco sobre isso, porque hoje eu trabalho como mentora de advogados iniciantes. E eu acho legal porque muita gente não teve oportunidade de fazer estágio. Então, assim, quem não teve oportunidade de fazer o estágio, é interessante ter alguém que seja responsável por você na hora do aperto, na hora do socorro. Não precisa ser exatamente um profissional, mas que seja um colega mais experiente, uma pessoa que já tenha mais familiaridade, pode ser um sócio seu, não tem problema, mas alguém que te dê um respaldo, que te passe um pouco de segurança nesse início de carreira. Domine sempre o poder da persuasão, porque você tem que convencer o seu cliente através do seu conteúdo informativo, né? Então, através daquela informação que vai se transformar de forma repetitiva, escrita de várias formas diferentes, através disso, você consegue persuadir a pessoa que você é um bom profissional naquela área que você está divulgando. E a hora que ela precisar, ela vai lembrar de você. Seja organizado, não adianta nada fazer uma postagem hoje e outra daqui 2, 3 meses, porque a pessoa não vai lembrar de você. Então, tem que ter uma periodicidade. Faça uso das tecnologias, como eu já disse. Faça mais do que o esperado pelo cliente. O cliente não quer somente um contrato. Ele quer que você, às vezes, ouça problemas pessoais dele, coisas da família dele, que você resolva coisas que não estão ali no seu contrato de honorários. Fidelize e cative o seu cliente. Lembre sempre dele. Memória, aniversário, bodas, batizado do filho, do neto. Isso é muito importante. Parece bobo, né? Uma vez eu fiz um curso com uma profissional da área do marketing e ela falou assim que a coisa mais gostosa e mais surpreendente que tem para o cliente é ele receber hoje um cartão de Natal ou um cartão de aniversário físico. Porque ninguém mais manda. Todo mundo manda pela internet, pelo WhatsApp, é isso aí. Então, isso é uma coisa que hoje passou a ser diferente. É uma coisa que a pessoa fala, nossa, ele teve o trabalho de escolher um cartão para mim no meu aniversário, ele foi ao correio. Então, assim, isso é um diferencial. Então, seja diferente, dê o seu melhor. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Não desanime, o começo para vocês talvez seja difícil,
Tem hora que a gente realmente bate o desânimo. Eu até hoje tem dia que eu tô desanimada, eu tenho vontade de não levantar da cama. Mas a gente tem que pensar nas coisas boas que já aconteceram na nossa vida, que nós chegamos até aqui. E como, né, já tem, né, aquela antiga frase que diz, né, que a advocacia não é para os fracos, então nós somos fortes por termos chegado até aqui. Então não desista, continue, persista, porque é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada, né? Isso é a máxima na área do marketing. Comece, faça alguma coisa. Isso é o mais importante. Gente, eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Eu vou deixar aí meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, ao final a gente vai estar respondendo, ou se depois quiserem entrar em contato, ou conhecer as nossas reuniões da Comissão de Empreendedorismo Jurídico. A nossa próxima reunião será no dia 9 de dezembro, tá? Depois no site da OAB vai ficar o link lá para a reunião, que também será online. Então, eu convido todos vocês e agradeço muito a paciência aí, porque eu falo demais, né? Doutora Viviane, na verdade, não deu nem para perceber o tempo passar, porque foi fantástica a apresentação, os conselhos. Esse último slide seu, ainda bem que eu estou gravando, porque eu vou fazer questão de tê-lo para mim depois. Que bom. Porque todas as dicas, tudo que você disse aí, a questão do mentor, eu tenho muito carinho de lembrar. O meu mentor foi o Dr. Josermini Redondo Fernandes. O Dr. Josermini é importante, né? Muito. Eu fiz estágio trabalhista com ele, com a doutora Laura Gomes Cabelo, e o Josemir me ensinou demais. Ele é uma pessoa fantástica, infelizmente ele faleceu, né, mas eu lembro com Era um muito excelente carinho. profissional, um excelente profissional. Eu disse de mentor, eu lembro dele, assim, que ele me ensinou muita coisa, me colocou em muitas situações complicadas para que eu aprendesse bastante. Bom, Dr. Fábio Simonetti, eu vou passar a palavra agora a você, para que possa conversar com nossos alunos, e ao final, perguntas aí eu transfiro a todos. Bom, eu gostaria de saudar aí o professor César Michele, professor Thales Lima também, os meus colegas aqui, Viviane e Sérgio Saliba, né, Murad, e obviamente também os alunos, né, os acadêmicos de direito que hoje estão nos acompanhando, para que a gente possa dividir um pouco do nosso conhecimento. Eu gostaria de fazer uma referência à nossa colega, a doutora Viviane, que tão bem fez essa exposição passo a passo. Todos nós que estamos na área do direito, que optamos pela área do direito, precisamos entender que precisamos de planejamento. E esse material que ela nos traz é um planejamento muito rico, de uma comissão que agora é novidade na nossa subseção. Eu aproveito para saudar a nossa presidente Márcia Negrisoli, também o professor Camilo, da FIB, e que infelizmente hoje não estão conosco, mas que também nos cuidam desse rico conteúdo. E dizer para vocês que, enquanto alunos, nós também fomos todos alunos de direito, passamos pela academia, trilhamos esse caminho, e um dia fizemos a nossa opção pelo exame da ordem, o tão esperado exame da ordem. E a partir do momento que ingressamos nos quadros da ordem, a primeira referência que temos e a primeira obrigação que temos entendermos que temos normas a serem cumpridas, né, que são as normas éticas. E essas normas éticas, todos nós, advogados e advogadas que trabalhamos com as normas éticas, estamos sujeitos a elas. Então, hoje, para que todos vocês tenham uma ideia, o Tribunal de Ética é composto no estado de São Paulo de 26 turmas. São 26 turmas que recebem as representações, processam elas e julgam também. Óbvio, não é uma situação fácil você julgar um colega, mas o colega que erra, ele sabe que erra também. O advogado que erra, ele sabe que erra. E vai ser analisado pela sua própria entidade, assim como os médicos o são, os
engenheiros e várias outras profissões também, que têm o seu estatuto e o seu código de ética nessa mesma linha. Então, para que os senhores tenham uma ideia, o Tribunal de Ética, com as suas 26 turmas, espalhadas pelo estado inteiro, a primeira é deontológica, é só para consulta em abstrato. Recebe uma série de indagações e responde em abstrato o que seria. E a primeira coisa que todos me perguntam, mas eu posso ter rede social? Eu posso falar no canal de YouTube? Isso é extremamente recorrente, é quase que todos os dias. Como muito bem a doutora Viviane nos pontuou, é importante termos esses canais, que são canais hoje que a vida moderna, como o nosso tema, advocacia moderna, nos traz, e invariavelmente temos que ter essa ferramenta. E, para os senhores terem uma ideia, o TikTok hoje tem mais de 1 bilhão de seguidores, e muitos advogados se utilizam dele. Mas pode? Claro que pode ter. Porém, temos regras para isso. E como ela já tinha pontuado no seu tão rico material, é do artigo 39 ao 47 do nosso Código de Ética. Não são muitos artigos, e não temos muitos, senhores, artigos que disciplinam essa situação. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos as regras que nos conduzem para que a nossa participação nas redes sociais sejam meramente informativas, não sejam de captação, não sejam de venda de produto, como a propaganda traz. Nós podemos a publicidade. Publicidade, o que é? É aquele veículo de comunicação que traz uma prestação de serviço direcionada, específica, como a nossa função, como a nossa profissão é. Então, não nos é permitido que façamos como os americanos, por exemplo, fazem. Eles colocam propaganda em carro, em rádio, em televisão, 24 horas por dia, mas é uma opção dos americanos, é uma opção que assim eles convivem. Nós não temos essa legislação, entendemos que a partir do evento confiança, que é o que o cliente tem que ter no nosso trabalho, no nosso material, no nosso preparo, e daí a importância das nossas redes sociais serem muito bem feitas de conteúdo positivos, que não a mistura de questões pessoais com as questões profissionais, porque do outro lado, muitos que são advogados também vão assistir, vão ter acesso e não vão concordar com aquilo, e aquilo vai virar uma representação lá na OAB. Vai virar um processo ético, e o processo ético ele vai de uma censura, de uma advertência, até a exclusão do profissional. E posso garantir aos senhores que há um número muito significativo de advogados suspensos, de advogados que são repreendidos com censura, advertência, e muitos excluídos dos quadros da ordem. Muitos. Nós temos aí centenas de faculdades de direito e temos uma instituição só, que é a OAB, que tem uma seleção muito criteriosa, muito justa e muito severa mesmo. Vejam, os senhores, que os números são baixos daqueles que passam no exame da ordem. Não temos números significativos de 40%, 50%, pelo contrário, 20%, muitas vezes menos até. Então temos que ter bastante cuidado nisso. Mas, assim, é importante nós ressaltarmos que o Tribunal de Ética, ele acompanha centenas de processos na nossa competência. Por exemplo, Bauru, temos 4.500 advogados aproximadamente, mas temos mais 15 cidades que o Tribunal de Ética, turma 10 de Bauru, também acompanha, da qual nós estamos como presidente.
E para os senhores terem uma ideia, porque isso não é falado na faculdade, isso não é dito nos livros muitas vezes, o que é o tribunal de ética? Como é que ele é feito? Ele funciona na própria casa da advocacia, na OAB, aqui em Bauru, na Nações 3030, tem seu local próprio, suas dependências próprias, sua equipe própria de trabalho, que é composta por relatores, que analisam o processo e julgam em sessão de julgamento, tem os assessores, que também dão seus pareceres nos processos disciplinares, e os defensores, porque muitas vezes o advogado acaba não fazendo sua defesa e é nomeado um defensor para ele. Da decisão que acontece no âmbito de Bauru, é possível um recurso de apelação para São Paulo na seccional, na OAB seccional, através de uma das câmaras dos conselheiros que vai reanalisar, e daquela decisão ainda uma terceira opção, um terceiro recurso, que é o Conselho Federal em Brasília, onde não é possível mais recorrer, e há o trânsito em julgado dessa decisão, voltando para a instância, por exemplo, de Bauru, para ser executado aquela sentença ao advogado. Então, senhores, basicamente, para os senhores terem uma pequena ideia de como funciona, e hoje nós temos diariamente uma série de consultas a respeito de redes sociais que são permitidas, não são proibidas, elas são permitidas. O Facebook é permitido, o Instagram é permitido. O que não é permitido dentro dessas plataformas é que você faça uma colocação de valores, que deixe seus contatos para que isso se reverta num processo. É que, basicamente, todo aquele conteúdo que você está informando, que a pessoa está informando, que o advogado está fazendo naquela plataforma, seja informativo, seja dedicado à informação, à educação, à explanação daquela matéria, e não apenas de cunho de captação, que é uma infração ética e é punida também com uma sanção a respeito. Para que nós possamos aproveitar esse tempo rico que nós temos com todos vocês, vou ficar por aqui, para que a gente possa, nas perguntas e respostas que vocês possam estar fazendo, trabalhar um pouco mais esse conteúdo do que pode e do que não pode ser feito em rede social. É importante dizer, só para finalizar, que, por exemplo, cartão virtual pode? Pode. O cartão virtual pode, desde que a forma que você espalhe esse cartão não seja, por exemplo, de um captador ou de um veículo que tenha uma série de outros contatos, e isso acabe se redundando numa captação. Então, você com seu cartão vai fazer o contato com todos aqueles que são seus seguidores, são seus amigos, são seus conhecidos, mas não vai colocar, por exemplo, numa plataforma de uma empresa que, por exemplo, vende milhares e centenas de produtos em Bauru, um hipermercado, uma empresa de móveis, por exemplo, você não vai agregar o seu cartão virtual ali. Né? Então, houve um avanço muito grande. Ainda para 2021, o Conselho Federal da OAB deve disciplinar novas plataformas e novos regramentos para a utilização das redes sociais, o que é muito importante, porque o mundo mudou, porque a comunicação mudou. E a comunicação não vai retroagir para que a gente possa fazer da forma que era antigamente. Muito pelo contrário, ela vai nos impor limites, só que o regramento jurídico ele é, por demais, lento, perto da velocidade das informações. Porém, senhores, é importante lembrar que sempre quando adentramos aos quadros da ordem, estamos sob a observação do nosso código de ética. Então, é importante dizermos para os senhores que nós nunca seremos, aliás, iguais
a outras profissões que têm as suas facilidades, as suas conveniências na propaganda, no marketing. Hoje, por exemplo, temos várias empresas de marketing jurídico, que trabalham de uma forma ética, sabe como trabalhar, contatos, sabe como fazer todo esse desenvolvimento daquele advogado, daquele profissional que tem interesse em desenvolver muito mais o seu escritório, a sua atividade profissional. A comissão OAB vai à faculdade, há alunos interessados. O pessoal começa a mandar um WhatsApp para mim. Professor, como eu faço para fazer parte de comissão? Quer dar uma dica sobre isso, geral, já para a turma? Sim, agradeço a pergunta. E nós temos, além, né, do Instagram que eu passei, o meu, nós temos um Instagram próprio da comissão OAB vai à faculdade de Bauru. Então, por favor, acessem lá o Instagram da comissão OAB vai à faculdade de Bauru, e lá, inclusive, nós podemos disponibilizar uma lista, né, das comissões que existem na OAB Bauru. Tá? Entre elas, eu citei um exemplo, né? A comissão a qual eu presido é a Comissão de Direito Civil. Nós temos, no nosso caso, reuniões periódicas, trabalhos, até o ano passado, eventos e assim por diante. Então, é muito importante poder participar, é muito importante poder se integrar. Então, inicialmente, saber quais são as comissões. A partir delas, ter a informação do contato de cada presidente e a partir daí, poder se integrar, né? Ou nas reuniões da comissão, ou nos trabalhos da comissão que escolher. Então, acredito que seja muito importante. Então, inicialmente, fazer essa conexão. É extremamente relevante poder já começar a participar, a começar a se integrar. Eu agradeço imensamente aos palestrantes, doutora Viviane, doutor Sérgio e doutor Fábio. Mais uma vez, é um prazer enorme recebê-los. A FIB está sempre aberta, quando quiserem trazer qualquer comissão, qualquer evento, qualquer informação à faculdade, é só nos contatar, que no mesmo dia abrimos as portas a vocês sempre, tá? A FIB está sempre aberta. E, meus queridos alunos, muito obrigado também. Eu desejo a todos uma ótima noite de quarta-feira. Se quiserem também ao final agora conversar, fazer qualquer pergunta, podem fazer também. Se quiserem descansar, podem descansar, que eu já baixei a lista de presença, fiquem tranquilos. E tenham todos uma ótima noite. Muito obrigado, doutor Fábio, doutor Sérgio, doutora Viviane.